Gente, a infância é assim, ó, uma história de terror, A Casa de Cera. Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do Gustavo Report, na terceira investigação que eu faço sobre o Justin Bieber. Então, eu já produzi 2 episódios anteriores, o primeiro focado naquele documentário explosivo que trouxe evidências incontestáveis que a Hailey Bieber perseguiu Justin Bieber por 10 anos, o que é surpreendente. O episódio passado, que especificamente traz a biografia do Justin com os escândalos mais recentes. E nesse episódio, nós vamos entender um pouco dos bastidores do que tem acontecido, segundo uma investigação realizada pelo Hollywood Reporter. Se você quiser conferir os episódios anteriores, eu vou deixar o link da playlist Justin Bieber fixado aqui no primeiro comentário. Lembrando que a minha análise, a minha opinião, você vai ouvir no final, e a gente vai iniciar esse episódio agora. Justin Bieber entrou na indústria como um prodígio de 13 anos. Lançado em um mundo muito além de sua idade, ele passou de se apresentar em frente a um teatro local para ser levado para festas e mansões luxuosas, conhecendo figuras influentes que nem sempre tinham seus melhores interesses em mente. Entre esses influenciadores estava o Diddy, alguém que foi em algum momento a inspiração número 1 do Bieber. No começo, tudo parecia um sonho, um adolescente impulsionado para a fama, fortuna e oportunidades infinitas. Mas por baixo da superfície, algo muito mais sombrio estava acontecendo. Para os milhões de pessoas ao redor do mundo que se perguntam o que Justin Bieber tem feito nos últimos anos, já que a música aparentemente ficou em segundo plano em relação à sua vida como marido em tempo integral, ele se casou com a Hailey Baldwin em 2018 e é pai do seu filho Jack, que nasceu em agosto do ano passado. Pode ser surpreendente saber que a sensação pop lançou algo novo. Em 3 de abril, o artista de 31 anos revelou sua marca de moda Scarrow, com um vídeo dirigido pela artista 3D Gal Yossef, que mostra um Bieber animado pilotando um patinete elétrico até uma casa que ele imediatamente incendeia. Espalhadas pelo interior estão relíquias de sua vida passada, incluindo o logotipo de rosto sorridente da linha de roupas Dreamhouse, que ele lançou com o ex-amigo Ryan Good. Lembrando que Drew é o nome do meio do Bieber. Do lado de fora, esperando enquanto a residência pega fogo, está a sua esposa com um carrinho de bebê. Os dois se beijam e caminham em direção ao pôr do sol de mãos dadas, sem nunca se virar. O fato do Justin ter escolhido uma scooter sem energia como elemento visual provavelmente não foi coincidência. O Scott Brown, o empresário que descobriu o talento canadense por meio de um vídeo do YouTube em 2008, tem sido uma presença constante na vida do Justin desde os 13 anos de idade. Durante seus 15 anos juntos, o Justin se lançou na estratosfera pop, tornando-se um dos artistas mais populares do planeta, hoje ostentando mais de 78 milhões de ouvintes mensais no Spotify, onde 17 de suas músicas, ou músicas em que ele participou, acumularam mais de 1 bilhão de streams cada. A ascensão do Justin foi coisa de contos de fadas. A realidade, como se vê, é uma história muito mais complexa, enraizada em questões de lealdade, riqueza e saúde. De fato, o Justin tem queimado seu passado de maneiras que não são apenas metafóricas. Profissionalmente, ele se separou de sua equipe de longa data no verão passado, juntando-se a vários músicos de grande sucesso que se autogerenciam como Taylor Swift, Bruno Mars e Morgan Wallen. Ao assumir a liderança de seus negócios, o cantor alistou uma equipe unida de compatriotas que compartilham sua determinação em traçar uma nova direção. Muitos em seu círculo íntimo também compartilham sua fé, aderindo às crenças da Church On, uma comunidade cristã não denominacional com um posto avançado em Beverly Hills, administrada pelo pastor Judah Smith, de 44 anos, que também atua como conselheiro espiritual do Justin. Nos últimos meses, o Justin tem dado alguns vislumbres de sua nova vida nas redes sociais, mas enquanto normalmente o que alguém apresenta no Instagram é a melhor versão de si mesmo, o ângulo mais favorável, um cenário idílico, o filtro certo e claro, a legenda transmitindo uma vida vivida ao máximo, algumas das postagens do Justin têm sido mais enigmáticas. Ele chegou a postar: "Acho que às vezes me odeio quando sinto que estou começando a me tornar inautêntico. Aí me lembro que todos nós somos levados a pensar que não somos o suficiente, mas ainda odeio quando mudo a mim mesmo para agradar as pessoas." O Justin, que tem 294 milhões de seguidores no Instagram, também escreveu que "eu também tive problema de raiva", acrescentando que
queria crescer e não reagir tanto. Em outras postagens, o Justin compartilhou a sensação de se sentir indigno, como se estivesse se afogando e inseguro. Mas abaixo na tela há imagens de um Bieber de olhos fundos fumando descaradamente e rindo sobre estar dopado. Fotos recentes do Justin por aí o mostram com a aparência abatida e desaparecendo em suas roupas. Fora das redes sociais, ele também demonstrou um comportamento questionável. No Super Bowl, o Justin foi visto dançando em cima de um sofá de suíte VIP sem camisa e descalço, deixando os espectadores perplexos. Há poucas semanas ele teve uma discussão irritada do lado de fora de uma cafeteria em Palm Springs, repreendendo um grupo de paparazzi. Vocês só se importam com dinheiro, não com seres humanos. Para um artista cuja música viveu sob bandeiras tão esperançosas, o contraste era visivelmente chocante, tanto para os fãs quanto para os observadores casuais. O YouTube abriga dezenas de vídeos com comentários do tipo: o que está acontecendo com Justin Bieber? O sentimento predominante é de que ele está em dificuldades. Os representantes do Justin refutam essa caracterização. Mas a preocupação com o bem-estar do Justin se transformou em um discurso público intenso quando, em janeiro, ele deixou de seguir vários de seus antigos amigos e associados, incluindo Brown e a vice-presidente Alison Kine, que, após comandar tudo relacionado ao Justin por quase 2 décadas, renunciou em janeiro. Good, que foi padrinho de casamento dele e chefe de segurança de longa data, Kenny Hamilton, que o protegeu de abutres da indústria musical, mal atores e outros como acusado de tráfico íntimo, Diddy, de acordo com várias pessoas presentes na ocasião. Agora, antigos amigos e ex-associados, excluídos de seu mundo, juntamente com colaboradores musicais, sua gravadora e, claro, seus fãs, estão se conformando com um novo capítulo no livro do Justin. E alguns questionam as escolhas que ele está fazendo. O ex-colaborador do Justin, Paul Beer, que coescreveu alguns de seus maiores sucessos que chegaram ao primeiro lugar na Billboard, disse: seja lá o que for que ele esteja passando, eu rezo por ele e espero que ele fique bem. Um ex-membro da equipe disse: vê-lo se desintegrar assim é ver a personificação de alguém que não vive seu propósito. Ele está perdido. Não há ninguém para protegê-lo porque não há ninguém disposto a dizer não a ele. Se você diz não, você é eliminado. Mario Lavandere, mais conhecido como Paris Hilton, que acompanha obsessivamente cada postagem do Justin, postou ao Hollywood Reporter que o Justin Bieber é como uma Britney Spears masculina. Ele está trolando, em parte porque quer atenção e também porque acha que é muito engraçado. Em uma história no Instagram em 10 de abril, Justin brincou sobre Stevie Wonder, dizendo: esse idiota nunca vê minhas chamadas do FaceTime. Nesse sentido, uma fonte próxima ao cantor afirmou que o Justin está apenas fazendo o que estrelas pop com grande influência na mídia fazem. Artistas são artistas e eles não olham para o mundo como você e eu. Ele é mais saudável do que todos nós, física e mentalmente. A fonte riu da ideia de que o Justin esteja em apuros. Chris Anouk, um executivo veterano da música que trabalhou extensivamente com Katy Perry, disse que o Justin está se autogerindo por meio do seu próprio family office agora, e disse que estava cético se o Justin conseguiria fazer isso sozinho. Ele está saindo de casa pela primeira vez, e ele está construindo um negócio sem equipe que o trouxe até aqui. Tenho certeza de que ele não está sentindo essa pressão, mas ele consegue fazer isso. No fim das contas, Justin Bieber é uma estrela, e o que os consumidores ainda querem é o Justin Bieber. Então ele está demonstrando muita coragem e visão sobre como a indústria será no futuro. Embora o Justin tenha se livrado há muito tempo de sua imagem de galã adolescente, trocando seu cabelo repicado por um corte curto e cobrindo o corpo de tatuagens, sua ascensão cuidadosamente planejada sempre lhe transmitiu uma sensação de integridade, segundo a Hollywood Reporter. Apesar de suas tatuagens, que incluem uma cruz no peito, uma imagem de Cristo na perna, escrituras no braço e o nome de Jesus em hebraico nas costelas, ele nunca foi um cara de anel de pureza. Mas desde os 15 anos, quando legiões de fãs muito jovens o ungiram como um modelo a ser seguido, o Justin tem se inclinado para esse ethos de bom rapaz, cuidadosamente guiado por sua antiga equipe de empresários, liderado pelo Scott, que promoveu fortemente a filantropia do Justin como parte de sua imagem, por meio da Make-A-Wish, onde está entre as celebridades mais requisitadas há muitos anos consecutivos, e doando $1 de cada ingresso do show vendido para uma instituição de caridade. Afinal, que garoto tirado da obscuridade que recebeu fama e fortuna não se sentiria grato àqueles que o aplaudiram? Ainda assim, há a sensação de que seus antigos empresários podem tê-lo protegido demais, em detrimento de seu crescimento pessoal quando era pequeno. Aprendendo com seus erros, compartilham vários ex-membros da equipe, em detrimento do seu crescimento pessoal quando era pequeno, de aprender com seus erros.
segundo vários ex-membros da equipe. Houve casos de comportamento questionável no passado. Em sua juventude, o Justin teve uma série de altercações policiais, como eu mencionei no episódio anterior, inclusive de ficar embriagado, vandalismo. Mas a equipe do Scott sempre esteve lá para facilitar o caminho do jovem astro de maneiras grandes e pequenas, intervindo para apagar tweets e vídeos constrangedores quando necessário. Uma fonte chegou a dizer o seguinte, que ele nunca sentiu as consequências de suas ações porque todos estavam muito preocupados com a ilusão de Justin Bieber sendo arruinada. Isso não teria acabado com sua carreira. Ele teria sentido a dor. No entanto, em seus esforços para manter o artista feliz, as acusações muitas quando as coisas não saíam como o Bieber queria, especialmente em relação às questões como orçamentos. Então, discussões sobre questões musicais complexas, como divisões de música ou decisões criativas sobre projetos auxiliares, podiam ficar tensas. E o Justin, diz um confidente, que não gostava de conflitos ou drama. Então, ao mesmo tempo, o Justin quer se doar, e ele diz que o Justin é uma pessoa excepcionalmente generosa e que não queria ferir os sentimentos de ninguém, nem entrar em discussões. Aliás, o Justin Bieber instituiu há muito tempo uma diretriz para toda a equipe. Não se deve falar de negócio depois das 18 horas. No comando do show, a partir do outono de 2022, está Will Brasser, ex-empresário de turnês do Fifth Harmony, cujo cargo é diretor de operações do escritório do Justin Bieber. Brasser é avesso à imprensa e é descrito como uma espécie de conselheiro do Justin por várias pessoas que interagiram com ele. As pessoas disseram que ele estava comandando a logística e as operações a serviço da família e que o Brasser estava operando em um nível altíssimo, mas também foi descrito como um cara diferente do típico músico. Foi dito que ele é diligente, trabalhador e que se importa com o Justin como pessoa. Outra pessoa descreveu Brasser como obcecado pelo Justin e que ele é protetor, evitando que as pessoas saibam de sua proximidade com o Justin, mas está sempre falando sobre o Justin e sobre estar a seu serviço. O Brasser trabalhou com o Scott na malfadada turnê mundial Just de 2022, que foi marcada por problemas desde o início. A pandemia atrasou seu início em quase 2 anos e 4 meses após seu início definitivo em fevereiro, o Justin foi diagnosticado com uma rara paralisia facial chamada Síndrome de Ramsay, do tipo 2, e aí teve que tirar algumas semanas de folga. E aí, em setembro, após completar cerca de 45 shows, ele encerrou o restante da turnê, que seria 1 ano de shows no Extremo Oriente, América do Sul, Australásia, Oriente Médio e Europa. Fontes dizem que seus empresários, Brown e Kane, na época, aconselharam contra o cancelamento, observando que a rota da turnê, que foi projetada para incluir dias de folga e intervalos como pausas de 1 semana, durante as quais os Biebers poderiam trabalhar em férias luxuosas, era a mais leve possível. Mas aí o Justin queria sair da estrada para ficar com a Hailey, de acordo com pessoas a par de suas decisões na época. Isso significava abrir mão dos estimados 90 milhões que ele teria arrecadado com a turnê e demitir mais de 100 membros da equipe, muitos ainda se recuperando da paralisação do trabalho por causa da pandemia. O Justin disse, na época, que Deus o apoiava. E aí várias pessoas envolvidas com a turnê disseram, tá bom, não se pode discutir com Deus. Aí, em setembro de 2022, o Justin anunciou, no último fim de semana, eu dei tudo que tinha para o povo brasileiro. Depois de sair do palco, o cansaço tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde agora, então vou dar uma pausa na turnê por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de um tempo para descansar e melhorar. Aí a decisão de cancelar as datas restantes da turnê trouxe a saúde mental do Justin à tona. Embora suas lutas contra o excesso de substâncias, dos quais ele supostamente se recuperou, tenham sido bem documentadas e foram reveladas lá no documentário aqui do YouTube mesmo, né? O pronunciamento público de exaustão deixou os fãs preocupados e a indústria se perguntando se ele estaria apto a enfrentar as extenuantes exigências de uma turnê. O cancelamento da turnê também desencadeou uma série de consequências financeiras que atormentam o artista até hoje. Agora aqui a gente começa a ver um outro ângulo. Como ele não cumpriu sua obrigação contratual com a Age, a promotora da turnê, porque ele não completou as datas dos shows, pelos quais recebeu um adiantamento de 40 milhões, ele ficou com uma dívida considerável com a Age. E aí fontes internas afirmam que ela ultrapassa 20 milhões. Segundo fontes, o então empresário do Justin, por meio da empresa dele, na época o Scott, cobriu o valor devido na forma de um empréstimo a uma taxa altamente favorável para o Justin.
Só que até o momento, o Justin devolveu apenas parte do que tomou emprestado. Embora se possa pensar que o Justin, que esteve no topo da cena pop durante a maior parte da década de 2010, estaria com muito dinheiro, várias fontes que até recentemente estavam familiarizadas com suas finanças sugerem que ele está sobrecarregado. Compras de imóveis e reformas, e ele possui 6 casas, incluindo uma propriedade de 26 milhões no exclusivo bairro de Beverly Park, em Beverly Hills, uma casa de 16 milhões, outra propriedade elegante no Ranch Golf, onde as Kardashians e Jenner são conhecidas por passar férias, e as férias com amigos são particularmente desgastantes. E mesmo após um acordo de 200 milhões pelos direitos de publicação do seu catálogo executado em janeiro de 2023, os representantes do Justin negaram, antes dessa reportagem e depois da reportagem, que nada disso era real, que ele não estava com dívida nenhuma, e que qualquer fonte que estivesse tentando vender uma história sobre supostas dificuldades financeiras ou não entendia a indústria do entretenimento, ou mais provavelmente estava tentando pintar um retrato nada lisonjeiro do Justin, que não tem nenhuma semelhança com a realidade. A venda de cerca de 290 músicas, todo o seu catálogo pré-2021 para a Hypnotic Song, entre elas a parte do Justin como compositor de várias músicas de sucesso, foi vista como uma grande vitória para um artista que tinha apenas 29 anos na época. Isso é especialmente verdadeiro, considerando que o Justin contou com colaboradores para seus maiores sucessos, dividindo os direitos com até 11 pessoas em uma música de 2021, que também detém a distinção de estabelecer um recorde no Grammy de maior número de compositores em uma indicação à canção do ano. Embora sua participação na publicação fosse suficiente para atrair um fluxo constante de dinheiro de caixa de correio, como os royalties são conhecidos coloquialmente na casa dos milhões em ganhos anuais, fontes dizem que o Justin estava interessado em vender, trocando esses pagamentos regulares por uma quantia única, e aí os ativos de publicação foram avaliados em 140 milhões na época, mas a equipe do Justin, que incluía o Scott, o advogado Michael Rhodes e o gerente de negócios Lou Taylor, conseguiu aumentar o preço em 60 milhões. O acordo visava colocar o Justin em uma posição de segurança financeira que duraria por um bom tempo, e uma pessoa o descreveu como o maior pé de meia da história da música, para o que era ostensivamente frações de uma música e que podia ser uma das últimas vendas de catálogo a atingir um preço acima de 200 milhões. As músicas do falecido rapper Big Smalls, que incluem algumas das batidas e melodias mais sampleadas do hip hop, foram vendidas pela metade desse valor quando a Premier Wave comprou seus direitos de publicação e publicidade em março. O fundador da Hipgnosis, Merck, que ajudou a impulsionar o mercado de gerenciamento de músicas e trabalhou no acordo com o Justin, explicou que antes da corrida do ouro dos catálogos, que abriu as portas para negócios gigantescos, como a venda de 500 milhões de suas gravações e publicações por Bruce Springsteen para a Sony Music em 2021, essas vendas de ativos eram normalmente de vendedores em dificuldades, pessoas que tinham problemas fiscais, divórcios, ou chegaram a um ponto na idade que sua saúde estava falhando e limitando outras fontes de renda, como shows ao vivo. Então, ganhar milhões de dólares por ano versus algo em torno de 15 vezes esse valor adiantado não é a mesma liberdade. Com dinheiro adiantado, você tem liberdade para planejar de uma forma que não precise ficar em dívida com ninguém. Você não precisa necessariamente sair em turnê ou gravar outro disco, se não for assim que você quer passar os próximos anos. Você pode, então, se dar ao luxo de correr alguns riscos. E para o Justin, essa foi a motivação. Ele tinha problemas de saúde e estava em um momento da vida em que era casado, muito apaixonado e pensando na família, segundo a reportagem. E aí fechar o acordo deu a ele a liberdade de se concentrar nisso e não ter que ficar na esteira em que estava há quase 15 anos. Sobre a venda, o especialista lá disse que achou que foi inteligente, porque ele avaliou a participação do Justin em cada música em mais ou menos 600 mil dólares. E considerando o avanço da IA, não se sabe qual será o valor de um catálogo no futuro. Qualquer um que desaprove ganhar $250 milhão com músicas que você fez antes dos 30 anos é um tolo, segundo o especialista. E ele falou, ele vendeu essas músicas e tem outros 10 a 20 anos pela frente, nos quais poderá ter tudo. Inteligente ou não, o acordo também abriu um abismo entre o Justin e o Scott, com o primeiro supostamente ressentido com a riqueza crescente do segundo. Na verdade, a tensão já vinha crescendo há algum tempo. Embora amplamente acreditado por lançar a carreira do Justin como um fenômeno adolescente, com o apoio do Usher, a orientação do Scott
semelhante à de Senegal, atraiu alguma ira do público em geral, e ainda mais nos últimos anos, à medida que as lutas exclusivas de estrelas mirins foram expostas na mídia. O próprio Justin fez referência às pressões sobre jovens artistas em uma entrevista chorosa com Zane Lowe, da Apple Music de 2020. Em 2020, falando de Billie Eilish, que tinha então 18 anos, o Justin disse: eu só quero poder protegê-la, acrescentando que foi difícil para ele ser tão jovem, estar na indústria e não saber para onde se virar, e todo mundo dizendo que o amava e então virando as costas para ele em um segundo. Não há dúvidas que o Scott seja um magnata astuto. Ele foi um dos primeiros investidores no Spotify, no Uber, no Waze, ao mesmo tempo em que guiava a carreira de artistas de todo o espectro musical, de Ariana Grande a Demi Lovato. Mas com o Justin, o Scott conquistou algo verdadeiramente raro na indústria musical: desenvolver uma carreira pop até a idade adulta, com uma série de singles de sucesso, 2 documentários e 23 indicações ao Grammy e 2 vitórias. Hoje, o Justin está entre as 5 celebridades mais seguidas nas redes sociais, ao lado de Taylor Swift, Ariana Grande e sua ex-namorada Selena Gomez. Mas à medida que a própria estatura do Scott na indústria do entretenimento crescia com projetos de TV e cinema adicionados ao seu portfólio, além de ser sócio do presidente fundador da Marvel, David Mason, no Mattel Studios, ele também tropeçou em alguns problemas de relações públicas, como sua rivalidade com a Taylor Swift pela propriedade de seu catálogo, que a Holdings do Scott comprou em 2019 em um acordo para a gravadora da Taylor, Big Machine, com sede em Nashville, por 300 milhões. Na mente de milhões dos fãs da Taylor, Scott era o vilão ganancioso que havia intimidado a cantora, impedindo-a de possuir sua própria marca, ou seja, sua própria música. Ambas as partes acabaram saindo na frente. 1 ano e pouco depois de comprar o catálogo da Taylor, o Scott vendeu esses direitos para a empresa Private Eye por 405 milhões, um lucro de mais de 250 milhões. De sua parte, a Taylor resolveu e cumpriu regravar e relançar seus álbuns anteriores com o título alterado. Sua base revigorada gerou números de streams monstruosos nas regravações, o que alimentou o apetite por material novo e lançou a turnê Eras, que quebrou recordes. A sucessão de movimentos visionários e lucrativos chamou a atenção do Scott para a gigante do entretenimento sul-coreana HYBE, que em 2021 adquiriu a Ithaca Holding em um negócio avaliado em 1 bilhão. Com parte da venda, funcionários antigos receberam um total de 50 milhões em ações da participação pessoal do Scott. O Justin e a Ariana Grande receberam 10 milhões cada, segundo registros públicos. O contrato do Justin com o Scott agora seria transferido para a HYBE América, do qual o Scott é CEO. Então, em junho de 2024, o Scott anunciou que estava deixando a gestão artística, escrevendo sobre o Justin e a Ariana. Vê-los ambos se tornarem as lendas que são hoje será para sempre uma das minhas maiores honras. À medida que mudamos nossas relações de trabalho agora, continuarei a torcer por eles com a mesma paixão que tive em cada um de seus humildes começos. Mas o Scott ainda estava sofrendo o peso das críticas por participar de contratos que o público percebe como tirar vantagens de jovens artistas, especificamente no âmbito de direitos e propriedade. Um executivo de alto escalão da música, familiarizado com todas as festas, comentou que é fácil difamar o Scott, argumentando que ele já era visto de forma negativa devido à briga com a Taylor. A pessoa disse: ele é o David Geffen dos tempos modernos, sem trapaças ou artimanhas, você poderia fazer um plano e realizar as coisas com o Scott, e você sempre poderia ganhar dinheiro com ele. Outro antigo colaborador do Scott concorda com essa visão. Ele disse: as pessoas não entendem, ações falam mais alto que palavras, e o Scott fez o que disse, ele construiu um negócio lucrativo e rendeu ao Justin $1 bilhão. Uma figura que aparentemente se beneficiou da associação com Justin e permaneceu na órbita da estrela é o seu pastor de longa data, o Judah Smith. Ele viu a sua comunidade, aquela igreja lá, crescer de uma forma constante na última década, atraindo agora mais de 10 mil fiéis semanalmente entre seus 5 locais. Aí, entre os visitantes de Beverly Hills, você vai encontrar Kourtney Kardashian, Ciara, Russell Wilson, e o Justin comparece regularmente aos sermões pelo Zoom. Em 2019, ele ajudou a liderar um culto observando em um clipe vazado para o TMZ, que não havia feito isso antes, porque não queria que as pessoas pensassem que aquilo era um show. O pastor, certa vez, em entrevista ao The Daily Beast, que eu conheço muito bem, sobre seu discípulo, disse o seguinte: ele tem o maior coração do mundo, perdoa com muita facilidade e acredita no melhor com muita facilidade.
Conversamos o tempo todo, rezamos muito e pensamos muito juntos. Os dois também fizeram tatuagens combinando durante as turnês. Esse pastor foi meio que descrito quase como um membro da Igreja Católica Romana, porque disseram que ele é relativamente permissivo em seu ethos social ao longo do espectro evangélico, preferindo mensagens esperançosas sobre as escrituras, ao invés, aí a reportagem disse, das mais urgentes, eles até disseram alarmistas, ao estilo de Jean Becker. Esse aí eu nem conheço. E outra pessoa disse, o Judá e sua esposa são ótimas pessoas. Essa ideologia de aceitação atrai os fiéis de suas grandes cidades costeiras com visões e valores sociais mais liberais. O Judá seguiu seus próprios projetos em Hollywood. Em 2017, a Amazon teria filmado um piloto de talk show não exibido, produzida pela divisão de produção 360, que o teria mostrado conversando com figuras famosas sobre as maiores questões da vida. E aí ele fundou uma nova empresa, a Pitafield Palace, em março de 2024, que, segundo registros públicos, pretende se concentrar em entretenimento multimídia baseados na fé. Tanto Justin quanto o Judá, que faz parte do conselho de uma das empresas do cantor, eram clientes de longa data da Three Star, empresa de gestão empresarial de Lou Taylor. Ambos pareceram ter saído na primavera de 2024, logo após a Three Star, que já estava envolvida na disputa pela tutela de Britney Spears, começar a figurar publicamente na saga jurídica do Diddy. E a Lou Taylor, esposa de um pastor, também saiu do conselho da igreja e se recusou a comentar. Como consultor de discos ou turnês, o Judá obviamente não tem as habilidades do Scott, mas os dois compartilham algumas características em comum. Ambos são profundamente comprometidos com suas respectivas crenças. O Scott, neto de sobreviventes do Holocausto, é judeu e ajudou a trazer para os Estados Unidos a exposição do Nova Music Festival em homenagem aos falecidos naquele ataque horroroso em Israel em 2023. Carismáticos em reuniões privadas e palestras públicas, e cada um tem uma intuição para a cultura popular. Mas enquanto um é fluente na linguagem do entretenimento, o outro agora é sentado à mesa, é um novato em uma indústria repleta de práticas duvidosas e mudanças constantes. Alguém familiarizado com o Justin e o Judá disse bem assim: você tem um pastor narcisista incitando o artista narcisista, ambos movidos por Jesus, correndo por aí tentando fazer negócios. Outro afirma a tremenda influência que o Judá tem sobre o Justin quando se trata de grandes decisões de carreira e vida. E quando o negócio é música, as coisas ficam ainda mais complicadas. A indústria se baseia em ciclos de álbuns, que pode levar 1 ano para gravar e produzir 1 hora de músicas, durante a qual a equipe planeja uma turnê, contratos de marca, produtos e todo tipo de criação relacionada ao projeto. Isso significa trabalhar com pelo menos 2 anos de antecedência em um plano global e comprometer o artista por 2 anos após o lançamento. No caso do Justin, a ausência de um ciclo de álbuns torna mais difícil captar grandes somas de dinheiro. E como o Justin vendeu sua editora, um planejamento financeiro inteligente é fundamental para essa nova fase em que a renda gerada automaticamente diminui. Então, o primeiro contrato de gravação do Justin com Raymond Brown Music Group, assinado em 2008 e provavelmente renegociado, deu à empresa então de propriedade conjunta do Scott e do Usher, esse último vendeu sua participação em 2022 por cerca de 40 milhões, o direito de compartilhar os lucros dos álbuns e músicas do Justin e fontes de receita adicionais relacionadas às gravações. Então, em 2020, o contrato do Justin com a RBMG chegou ao fim e ele assinou um novo contrato de gravação, onde ele e o Scott fizeram parceria de uma gravadora, do qual o Justin é um acionista majoritário, que prevê mais 4 álbuns pela parceria Def Jam Records, uma subsidiária da Universal, o grupo Music. Mas aí, desde 2021, o Justin lançou apenas participações especiais nas faixas do Don Toliver, e fontes internas afirmam que as novas pessoas que ingressaram na indústria ali, nessa gravadora em particular, não têm qualquer relação com o Justin e os seus esforços têm um alcance limitado. Um confidente do Justin disse à revista que o Justin lançará músicas quando se sentir confortável. Enquanto isso, ele tem promovido John Sessions em sua casa, onde participam seu DJ de longa data, Tay James, o diretor musical Harvey, o colaborador do SZA, Carter Lang, e o artista australiano Ed Benjamin. Só que as coisas podem ficar muito complicadas, porque as pessoas, a gravadora, a indústria em si, concorda que há uma demanda muito forte pelo retorno do Justin, só que
ele e o Scott precisam resolver seus problemas. Então, há atritos jurídicos no meio. E muitas vezes, quando o empresário e um cliente de longa data rompem, há um período de pôr do sol, em que as comissões ainda estão sendo cobradas dos acordos negociados antes da separação. Então, essa separação de um relacionamento de anos pode ser constrangedora. E no caso dele, certamente é. De acordo com vários informantes, o Justin está pressionando para renegociar seu contrato de gravação a fim de reduzir a participação do Scott em sua futura música. E até o momento eles permanecem em um impasse. Então, os especialistas envolvidos disseram que há uma lacuna, que muitos dos principais artistas são mulheres e os artistas homens não são as estrelas pop tradicionais. Então, o mercado precisa desesperadamente da música que o Justin Bieber deu ao longo dos anos. Aí a fonte diz, estamos recebendo de braços abertos. De fato, um agente musical familiarizado com os números disse que o Justin ainda está cobrando de 7 a 8 dígitos, mas não o vê em uma turnê tão cedo. Uma pessoa disse que talvez um show ocasional. Então, onde fica o Justin Bieber? Ele está satisfeito com o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional que escolheu? O que vai ser necessário para voltar? E os fãs agora também, na casa dos 30 anos, aparecerão? Um ex-assessor disse, ele deveria estar no palco. Porém, pessoas do círculo atual do Justin disseram que ele é um vencedor há 16 anos, que todo mundo passa por dificuldades, que as pessoas têm problemas, que agora ele é um homem aos 30 anos, ele é um pai, que ele quer viver a vida dele, que deixa eu evoluir, deixa eu crescer, e que ele tem passado por fogo, que esse é o momento de glória para ele e ele vai se reerguer. O Justin Bieber, ele tem uma necessidade por uma busca por espiritualidade, de certa forma por Deus, porque esse rapaz ele está sempre envolvido com igreja. Alguns anos atrás, não tem muitos assim, né? Alguns anos, como se fossem há 10, mas tem um tempo, talvez uns 2 anos atrás, o Investigação Discovery lançou um documentário, acho que tinha 3 partes, de 3 ou 4 partes sobre a Hillsong e tal. O documentário ele é um pouco problemático na minha perspectiva, porque eu achei o documentário ele traz algumas informações que são incorretas. O documentário tem um depoimento de uma moça ali que é ridículo, que é assim, ridículo. E tem outras coisas no documentário que são legais. Então, eles traçam ali principalmente a origem e a queda do ex-pastor, ou não sei se ele ainda é ministra, mas é o Carl Lentz, alguma coisa assim. Não precisava esperar o Carl cair em não sei quantos adultérios para se estranhar que tinha alguma coisa errada com ele, né? Porque ele e o Justin Bieber, por exemplo, porque daí ele era o pastor do Justin e tal, e era foto pra lá, pra cá, os dois corriam juntos, e o Justin sem camisa, o pastor sem camisa, com a calça assim, com o short totalmente abaixado, até o que alguém mencionou no documentário. Falei, gente, a pessoa leu a minha mente, sabe? Uma zero postura. E porque hoje a gente está numa época em que as pessoas acham que não precisam mais, ter postura nenhuma, em lugar nenhum. E a queda do pastor foi assim, de arrombar, né? Foi um grande escândalo, ele perdeu tudo, mas não perdeu a família. Eu espero que, de fato, tenha se arrependido verdadeiramente e tenha se organizado para não repetir esses erros, porque ele conduziu uma igreja repleta de celebridades, inclusive o Justin, mas uma igreja que eu suponho que trouxe mais palavras de alento do que palavras de correção. E o que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Só pelo que eu pesquisei desse Judá, fico me perguntando quem ungiu a pastor. Porque me diz em que universo você e o seu pastor fazem uma tatuagem juntos por causa de uma turnê. Já deu para ver que tipo de pastor é esse homem, que tipo de ministro ele é. Um ministro da moda, um ministro que gosta de fazer sucesso, que gosta de ter uma igreja amparada por celebridades. E realmente, eu dei uma olhada, e aí pelo que eu pesquisei e entendi, pessoas evangélicas sérias dizem que aquela igreja não tem nada de evangélica. É um evangélico que é uma igreja que cada um faz a sua vida o que quiser. E aí eu vejo que o Justin Bieber ele está procurando um atalho, ele acredita em Deus, ele acredita em todo o componente que envolve a liturgia cristã dentro de uma perspectiva do protestantismo, mas aí nesse caso ele tem enveredado por um protestantismo mais light, digamos assim, que se adeque a seu estilo de vida completamente disforme.
Aí o pastor diz que a gente reza sempre, o tempo todo. E aí o Justin tá fazendo live e fumando. Ele é uma pessoa que perdoa todo mundo. Aí, no episódio passado, eu narrei que o Justin... que eu nunca pude odiar, porque eu fiquei com esse ódio guardado dentro de mim, porque ódio. Aí, a hora que o relacionamento entre eles romper, o Justin vai, procura outra igreja, outro pastor, e o ciclo recomeça. Porque é como alguém disse ali, que realmente o Justin se rodeia de pessoas que dizem sim para tudo, e quando alguém dizer não, a pessoa é eliminada. E essa busca por caminhos cada vez mais fáceis tem se alastrado em um nível, assim, surreal. E você vê isso em tudo, em todos os lugares, em absolutamente tudo. Vídeo de nutricionista dizendo, comigo você pode emagrecer comendo bolacha, McDonald's, sonho de valsa e tudo mais. Você olha e fala, gente, o que é isso? Médicos dizendo agora para pacientes, não tem problema fumar, pode continuar bebendo. Já vi uma pessoa que tratando câncer e o médico, não tem problema você beber álcool. Profissionais que estão passando a mão na cabeça no privado e publicamente. E as pessoas têm cada vez buscado caminhos que as isentam de sentir qualquer coisa para encontrar a cura. Aí você vê terapeutas dizendo, não precisa mais perdoar, porque isso é constelação familiar, é culpa cristã. Você não é obrigado a perdoar ninguém. O perdão não provoca nada. Outros dizendo, que eu posso te tratar sem você falar qualquer coisa ruim. Você não precisa falar nada de ruim que te aconteceu. Você vai ser curado, ressignificado, sem contar sua dor, sua tragédia. Pode guardar. Aqui agora cura não é pela fala. Você não precisa contar a sua história. Porque falar de trauma gera trauma. Onde essas pessoas veem isso? Onde é que já se viu? Gente, é impossível, tá? É impossível tratar uma questão sem falar da questão. O tratamento, qualquer tratamento que se propõe a atender, resolver, suprir qualquer tipo de necessidade em que a pessoa não tenha que expor, não tenha que abrir aquela dor, sentir aquilo, vai apenas promover uma anestesia. Isso é um absurdo. E agora você vê essa onda. Eu vejo assim cada vez mais vertentes surgindo, super preocupante, que abraçam as pessoas em um grau completamente prejudicial. É lógico que quando o paciente chega, você não vai forçá-lo a, no primeiro dia, contar tudo, em detalhes, todas as coisas horrorosas que ele passou. O ambiente terapêutico tem que ser seguro, facilitador, desenvolvedor. Você vai criar, estabelecer medidas de segurança. Aí tem técnicas, estratégias, posturas que vão conduzir o processo e que vão permitir com que, em doses moderadas, doses contidas, a abertura, a mudança e o olhar do indivíduo para a própria história fará com que a pessoa se sinta encorajada a nomear sua própria dor, integrar a informação, ou seja, através de uma narrativa, vamos ter uma consciência do que é que ela sente para então mergulhar nesse inconsciente, trabalhar no implícito, promover uma reescrita daquela experiência. E, logicamente, alguns momentos de fato serão difíceis, mas às vezes dói uma vez para doer nunca mais. E eu falo aqui de experiências que eu vejo o tempo todo dos atendimentos que eu faço. Às vezes, claro, existem assim circunstâncias que são mais demoradas, principalmente assim, pessoas que vivenciaram, por exemplo, várias violações. Aí é mais complicado porque você vai de pouco em pouco. Mas eu já vi pessoas que, por exemplo, foram violadas uma vez e a pessoa chorava, não conseguia dormir há anos por conta daquele evento. E aí a gente trabalhava, resolvia, lidava com aquela questão. E a pessoa seguia em frente e perguntava, e aí, como é que você se sente sobre isso? Nossa, nem lembrava mais. Lógico que não é amnésia, eu até brinco, eu digo para os pacientes, olha, não promovo Alzheimer nem amnésia aqui, mas a ideia é remover a dor do que você sente. Você fica com a memória, mas não fica com a amargura, não fica com o sofrer, não fica com aquela sensação de insegurança, de medo, de tensão, de pavor, de horror. Mas aí hoje as pessoas vão se cercando cada vez mais de profissionais que vão, sabe, massageando o ego e vão dizendo todo e qualquer absurdo que aí confirma a crença pessoal da pessoa. Eu já vi gente dizendo assim, eu odeio fulano e o meu terapeuta diz que está tudo bem. Eu falo, mas gente, de onde saiu isso? O ódio é um veneno interno. O ódio é um veneno que a pessoa está assim alimentando e vai chegar um momento que vai explodir, vai parar tudo. Já peguei tantos casos. Uma vez eu peguei uma situação de uma pessoa que não queria contar a história dela. Não, porque eu não quero reviver tudo isso que eu sofri. Mas a pessoa continuava sofrendo atualmente por coisas que aconteceram 40 anos antes, justamente porque não conseguia processar aquilo. Mas não queria abrir, sabe, contar
como aconteceu, quem fez, o que ela sentiu, o que ela viu. Não, mas é que contar só vai me fazer sofrer muito mais. Depende. Claro, se você sair contando para pessoas que não têm qualificação nenhuma, de fato elas não poderão ajudar. Porque conversar com alguém não é terapia. E a terapia não se resume a uma conversa entre duas pessoas. Terapia tem que ter escuta ativa, mas terapia tem que ter procedimento, tem que ter técnica, tem que ter método, tem que ter instrumentalização. Você trabalha com centenas de ferramentas, inventários, formulários, escalas, plano de ação, um planejamento, um plano de tratamento que vai dar um indicativo de onde a pessoa está e de onde você imagina que ela vai chegar se ela seguir aquilo ali, se ela confiar no processo e se abrir para o novo. Mas as pessoas querem cada vez mais solucionar questões gravíssimas com essas estratégias de marketing que saem por aí. Uma vez eu vi uma pessoa com um problema grave, transtorno pedofílico. A pessoa disse assim para mim, então, mas se eu fizer um jejum de dopamina, um detox, que eu vou pro retiro não sei aonde, eu fico lá uns 7 dias, e aí eu volto curado disso. Eu falei, isso não funciona, porque a menos que nesses 7 dias você seja atendido todos os dias, em que especificamente você vai falar do seu problema, e aí vão aplicar procedimentos, técnicas vivenciais, experienciais, comportamentais, todos esses funcionamentos e significantes direcionados a essa questão, isso aí não vai se resolver por um jejum de dopamina. E às vezes, assim, eu ouço coisas graves de pessoas que me mandam mensagens no Instagram, a pessoa, assim, às vezes solta uma bomba, assim, histórias tenebrosas. E as pessoas esperam, assim, um conselho que vai conseguir aquelas questões. E às vezes as pessoas estão tão conformadas com algo que não dá certo, que eu já vi situações de pessoas que entraram em contato comigo e falaram que estavam fazendo terapia, que a terapia não estava resolvendo o problema, e que aí queriam a minha ajuda. Aí eu pensei, tá, você quer então fazer terapia também? Às vezes acontece, tem pessoas que fazem terapia com mais de um profissional ao mesmo tempo. Aí a pessoa, não, eu quero que você me dê dicas aqui mesmo pelo Instagram, e aí eu levo para minha psicóloga. Eu falei, gente, mas não funciona assim. Não é uma dica pelo Instagram. Eu preciso sentar com você, eu preciso ouvir sua história, preciso entender como você se sente, aí eu vou te fazer as perguntas apropriadas, aí técnicas serão aplicadas, tarefas serão prescritas e haverá um monitoramento do progresso. É um trabalho em equipe, empirismo colaborativo. A pessoa dá 50%, eu dou 50%, e então a gente chega no resultado. Mas sem conhecer a história, não tem uma dica que você dá. De verdade, não é uma dica. A mudança ela ocorre porque existem vários componentes que estruturam a terapia. Tanto o componente da convivência que a pessoa tem com o terapeuta, porque ali o terapeuta vai aplicando falas, verbalizações, orientações para que a pessoa consiga levar isso para o seu cotidiano. É importante não fechar os olhos para aquilo que às vezes está errado, está desviante na vida da pessoa. Lógico que existe um cuidado da forma que você fala e você precisa respeitar a autonomia do paciente, e é normal haver discordâncias, mas em um relacionamento saudável, você comunica como você se sente sobre aquela decisão, o paciente dá o mesmo retorno, e aí a vida segue. Mas existe uma diferença entre ser omisso e respeitar a decisão do outro. Precisa haver um comunicado, olha, mas o que você está fazendo sobre isso? Essa decisão não é perigosa? Eu já atendi uma pessoa uma vez que entrou no relacionamento, coisas foram acontecendo, a pessoa se queixava comigo, e aí chegou num ponto que eu falei, gente, esse relacionamento aqui, meu Deus, sabe, não tem uma roupa para salvar, cinzas. A pessoa chegou no ponto em que decidiu morar junto, e eu disse, olha, esse relacionamento não vai dar certo, isso aí vai terminar em tragédia, pelo amor de Deus. Ainda falei assim, eu não quero um dia abrir as notícias e ver que você virou um true crime, porque eu não vou fazer seu caso no meu canal. A pessoa não me ouviu. Não, vai dar tudo certo. Não terminou em falecimento. Mas chegou ao ponto em que eu recebi uma ligação com muito desespero, e aí que eu tive que falar com o agressor, ameaçar chamar a polícia, envolver advogado, drama desnecessário que nunca precisaria ter acontecido. Vou falar uma coisa pra vocês, quem é da área sabe que às vezes nós fazemos coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida, porque é uma entrega, principalmente um relacionamento. Então tem pessoas que com o tempo entendem o processo, entendem o funcionamento. A pessoa sabe que é importante se abrir, que é importante falar, que é importante conversar, dialogar, discutir o que ela está sentindo. Tem até inventário, eu já apliquei algumas vezes, em que você dá
paciente para que ele avalie o seu trabalho e diga, ó, tem alguma coisa te incomodando, tem alguma coisa que eu falei que você não gostou. E aí você promove essa sintonização e mantém a estrutura para trabalhar, porque é um time. É um time. Não tem como levar um time à vitória com uma pessoa só andando. Só que um ponto também que vale a pena ressaltar é que não basta apenas as duas pessoas estarem unidas na terapia. O indivíduo que instrui o processo, o terapeuta, ele precisa estar alinhado com a verdade. Já cansei de pegar pessoas com, assim, com histórias horrorosas, de problemas na infância, de violações, de tudo quanto é coisa que a pessoa vivenciou. E às vezes a pessoa passou por um tempão com um terapeuta ou vários terapeutas anteriores, e aí quando você tratou isso na terapia anterior, teve melhora? Como você sentiu? A pessoa, não, nunca falei sobre, não. Aí eu, por quê? Aí às vezes a pessoa diz, sabe, gente, uma vez eu peguei uma pessoa que ficou 2 anos com o terapeuta e disse, eu não confiava no terapeuta. Outro, não, eu até confiava nele. Aí eu falei, por que você não contou? Não, é porque nunca perguntou. Gente, a infância é assim, ó, uma história de terror, a casa de cera. E aquilo nunca foi discutido. Ou então, de pessoas que disseram, não, então, é que meu terapeuta disse isso. Uma coisa absurda, errônea. Meu terapeuta disse que essa situação não é relevante. Eu, gente, como assim não é relevante? Eu já vi com os meus olhos uma vez um psicólogo doutor, e assim, não é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa bem habilitada na área dele, mas que totalmente desconhecia a importância da infância na vida do indivíduo. E aí, no podcast, ele estava entrevistando um outro psicólogo, que aí trabalha com uma linha que eu trabalho também, uma abordagem, e aí a pessoa estava falando sobre o impacto da infância na vida adulta, sobre como certos acontecimentos da infância podiam influenciar a vida adulta, e aí o psicólogo, meu Deus, é sério? Gente, eu fiquei assim, um homem em choque, eu em choque aqui do meu lado, porque eu falei, eu não tô acreditando nisso. Já vi vídeo aqui no YouTube, pessoas capazes, assim, psicólogos capazes. Eu, inclusive, lembro que eu assistia muitos vídeos dele antigamente, e me parece um bom profissional, não duvido, mas assim, com visões que me espantaram, sabe? A pessoa, quando foi falar de violência íntima, nossa, não, assim, se isso tudo depende da pessoa, porque não tem nada a ser feito. Como não tem nada a ser feito? Eu vejo que há muitas críticas hoje sobre pessoas que estão por um longo período em processos de psicoterapia, pessoas que às vezes estão 12, 15 anos. Eu vi até uma postagem que viralizou de uma moça que falou que é uma psicóloga dela, que atende ela há 12 anos, e aí outra fez uma postagem em cima disso, e aí falou que aquilo era absurdo, que ela não devia estar bem e tal. A grande questão para mim não é o tempo em que a pessoa está na terapia. A pessoa pode passar 20 anos em terapia, porque sempre vai ter algo a trabalhar. Agora, a grande relevância, o que realmente faz a diferença é entender se a pessoa está na terapia e ela está vendo mudança, se ela está tendo melhora. Porque se você está na terapia há 20 anos e você continua vendo melhoras, mudança, a sua vida é um abismo de diferença de antes e depois da terapia, realmente é muito válido. Aí continua, porque o time que está ganhando não se mexe. Só que quando a pessoa está há muito tempo mesmo, de fato, um processo terapêutico em que ela não vê mudança, em que ela não vê melhora, que o diagnóstico não sofre alteração, que ela continua sentindo as mesmas dores, o mesmo sofrimento, a mesma angústia, ela não sai do lugar, então significa que não há um processo acontecendo. E essa mesma linha de raciocínio pode ser aplicado a qualquer tipo de tratamento ou estilo de vida que invoca naturalmente uma melhora por parte do indivíduo. Se o indivíduo não está tendo progresso, então eu penso pelo menos em 3 possibilidades. A, o profissional não sabe manejar aquela queixa, aquela demanda. B, a perspectiva de tratamento está incorreta, e aí precisa haver uma correção de rota. Ou C, o paciente pode não estar dando os passos que são necessários para esses avanços. E aí quando você olha para uma figura como Justin, que assiste os cultos pelo Zoom, que ora constantemente com um pastor, e você não vê mudança alguma no seu comportamento, não vê mudança alguma em suas atitudes. Pelo contrário, o que tem saído recentemente é uma manchete atrás da outra, mais escandalosa do que nunca. Você vê que não está tendo uma renúncia real, uma entrega verdadeira. É só fachada e ilusão. E eu sei que nada é fácil. E tudo é um processo. Tudo é um processo. Até mesmo quando a gente vai trabalhar com perdão na terapia, eu preciso fazer uma longa explicação, eu trago a definição adequada do perdão, o que ele é, o que ele não é, o que ele representa, o que ele provoca no indivíduo.
quais são as 5 linguagens que a gente vai trabalhar, os 4 R's do perdão. E aí, precisamente, você leva o indivíduo ao entendimento para que ele consiga alcançar a compreensão e se sentir apto a tomar essa decisão. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu estive inserido em algo que era liderado por uma pessoa, e essa pessoa fez muito mal mesmo, a mim e a outras pessoas. Foi coletivamente, a pessoa fez mal, assim, ela conseguia fazer horrores, barbaridades. Eu soube de gente que entrou em depressão severa depois que cruzou o caminho dessa pessoa. Olha, história horrível, tá bom. A pessoa fez muito mal. Bom, eu perdoei a pessoa numa boa, né? Segui em frente minha vida. Aí, depois, reencontramos a pessoa, estávamos tendo uma conversa. Não era terapia, nada disso, né? Na época eu ainda estava no ensino médio. Aí, a pessoa, assim, com toda a linha de raciocínio, né? De perdão, de compreensão que eu tinha, eu sabia que a pessoa conhecia também e tal. Aí a pessoa disse assim, eu prefiro falecer, né? Ela usou aquela outra palavra que eu posso usar aqui por causa do YouTube. Mas eu prefiro falecer do que perdoar a fulana. Eu fiquei assim, tão chocado. Gente, eu pensei, eu conheço a tua história e ela não é pior que a minha não com essa pessoa. E você já tem tantos problemas na vida e não quer abrir mão de mais um. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. As últimas notícias que eu tive a respeito dela, foram de uma vida de derrota. E eu, com sinceridade, eu acredito plenamente que o Justin está só se enganando. O tempo está passando. Felicidade esse moço não encontra. E é perceptível que ele está perdendo o controle. E uma hora esse sucesso todo pode acabar. Eu sei que parece difícil. Tem umas pessoas que ficam tão famosas que você duvida que aquilo um dia vai embora. Mas vai, às vezes vai. Tem muita gente que fica no topo por muito tempo, às vezes até o último suspiro. Mas o topo é conhecido por ser um lugar que não cabe muita gente. Por isso é o topo. Para que um tenha espaço lá em cima, alguém tem que descer. E a história está repleta de pessoas que se sentiram ou estavam no topo do mundo. E um dia esse império desmoronou. O Justin ainda é relevante o suficiente para ser bajulado por esses pastores duvidosos, por pessoas que estão à sua volta, mas dependendo do que acontecer e onde acontecer, ele pode perder tudo. E quando eu falo perder tudo, é ver sua vida ir embora. É importante ter o equilíbrio. Hoje nós estamos vendo o mundo se dividindo em pessoas que só falam coisas boas, fofas e lindas e que massageiam o ego. Tudo vai dar certo para você, continue do jeito que você está, viva a sua vida, seja feliz. Não tem certo, não tem errado, cada um sabe o que é certo para si. Não tem si, não tem não tem mentira, não tem verdade. Bom, eu sinto dizer, mas a verdade continua existindo mesmo que mais ninguém acredite nela. A lei pode mudar e justificar o que é errado e acorrentar o que é certo, mas o certo e o errado vão prevalecer do mesmo modo. Ao mesmo tempo em que a gente tem outras pessoas, que às vezes eu penso que até são piores, que agora induzem o ódio abertamente. A gente tem canais aqui no YouTube de pessoas que fazem vídeos ridicularizando outras pessoas, eu já vi até menores, inclusive, que falam que tem que odiar mesmo, que tem que exterminar, assim, coisas ditas nesse grau, nesse nível. E se tem uma coisa interessante sobre o ódio, é que ele não tem simpatia por ninguém. Então, o que os odiadores não percebem é que eles acabam virando alvo de si mesmos. Quantos casos eu já peguei aqui no canal? Casos, né, esses envolvendo celebridades. O Justin Baldoni, que é um exemplo disso, foi sequestrado pela própria narrativa que ele defendeu, e aí sequestrado injustamente. E agora é até triste ver o que esse homem está passando, mesmo não concordando com nada, assim, tudo errado no mais alto grau, mas de fato, eu e mais meio universo de pessoas, debaixo de uma série de evidências assim incontestáveis, sabemos que ele não deu em cima dela, que ele não forçou ela, e que a Blake é uma parasita repulsiva, desprezível e repreensível, e ainda assim ele se vê sendo sabotado pela imprensa, pelos colegas que deram as costas, pelas pessoas que muitas vezes até acreditam nele, mas não podem se manifestar publicamente, senão vão virar alvo da indústria, que tolera a Blake porque ela é importante para uma narrativa que é sustentada, construída e perpetuada por mentira, manipulação e engano. E aí você acaba sempre se surpreendendo
Eu, pelo menos, sempre me surpreendo com os casos que eu trago aqui. As pessoas sempre me perguntam como é que eu faço, como é que eu lido emocionalmente, e eu lido bem. Eu realmente não sou uma pessoa que fico abalado dias por causa de um caso. Às vezes fico assim pensativo, né? Eu fico chateado. Dependendo do tempo que eu passo com a história, né? Se eu fico ali dias e dias mergulhado naquele caso, pesquisando, você fica refletindo sobre mais tempo. Porém, eu consigo diferenciar bem. E não necessariamente eu carrego isso durante o meu dia. Mas eu sempre me surpreendo. Alguém até comentou recentemente que não entendia como eu estava chocado com tal caso, sendo que eu já fiz casos piores. E eu continuo chocado porque, independente da maldade humana, se ela é maior do que eu já vi, repetitiva, ou menor do que qualquer caso que eu já trabalhei antes, vai continuar me chocando porque aquilo é fora de mim. Então a gente precisa continuar se surpreendendo, se alarmando, porque do contrário vamos ficando frios e insensíveis à maldade ao nosso redor. E aí chega num ponto que as pessoas fazem umas administrações tenebrosas de valores. E aí hoje isso transparece profissionalmente onde não deveria. Eu já vi tantas postagens de profissionais da área de psicologia dizendo que não atendem pessoas de política A ou política B. E eu fico horrorizado porque eu penso, desde quando o sofrimento se reduz à ideologia política do sujeito? Eu atendo pessoas de todos os espectros políticos, de direita, esquerda, de centro, democratas, republicanos. E eu me dou bem com todos eles. Tenho um carinho especial por todos eles. A política nunca atrapalhou meu trabalho. Porque a política da pessoa é tão irrelevante dentro de um contexto maior que precisa ser muito fechado à sua própria visão para não saber separar as pessoas do que o que elas acreditam. E é lógico que naturalmente você vai ouvir coisas às vezes que diferem totalmente da minha conduta, da minha prática, do meu caráter. E você não está ali para brigar com o paciente, bater de frente, olha, eu não concordo com a sua política, pelo amor de Deus. Eu só consigo me recordar de uma situação. Às vezes a falta de tato fecha a porta para a mudança. Teve uma vez que um paciente, a gente estava conversando sobre algo e aí a pessoa do assunto era desafeto dele, ele não sabia, mas não é desafeto meu. E aí ele começou a rir, eu perguntei por que ele estava rindo, ele falou que ele pensou numa piada, e eu falei, me diz qual que é a piada. Aí ele, não, eu sei que você não vai gostar. Não porque ele sabe da minha opinião sobre a pessoa, pelo contrário, ele não faz a menor ideia, mas ele sabe da minha conduta, ele sabe da minha visão sobre certo e errado, então ele tem uma convicção disso, é muito interessante. Eu falei, não, pode fazer a piada, não tem problema, eu quero te ouvir. Aí ele fez a piada, eu imaginei, era uma piada sanguinária, literalmente, e ele fez a piada e eu ri com ele, do que ele estava trazendo. Não foi num tom de aprovação, de concordância, mas foi num tom de que eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, independente do conteúdo. Que obviamente é um conteúdo, um tipo de piada que eu nunca faria e que naturalmente eu não acharia graça. Eu acho que eu ficaria bem indignado, né, lendo isso, porque muita gente fez essa piada na época desse incidente. E aí naquela mesma sessão, depois daquilo, algo muito, muito especial aconteceu. Houve uma porta que se abriu que eu não conseguiria abrir por meio de um procedimento imaginético ou de alguns dos melhores recursos de técnicas que eu tenho. Foi uma abertura que só pôde ser possível por meio do acolhimento, do respeito e da confiança. As pessoas que pensam mais próximo de você são as que mais vão te ajudar. As pessoas que estão mais alinhadas às suas crenças, aos seus valores e às suas perspectivas. Quando essas perspectivas são coerentes, são corretas, são íntegras. Porém, em outros momentos, em outras circunstâncias, em outros lugares, com outras pessoas, aquelas que pensam das formas mais diâmetras de você serão as que serão mais eficientes para te ajudar. Porque é muito mais fácil querer ajudar alguém, ouvir alguém, estar com alguém, quando vocês compartilham muito em comum e você sabe que ela acredita no que você acredita e por isso você tem mais empatia. Só que é muito mais dispendioso quando você precisa trabalhar com alguém, estender a mão com alguém, ajudar alguém, que vê tudo tão diferente, tão distorcido de você, que o que mais será exigido do indivíduo, do profissional que se propõe a ajudar, é estabelecer
o contato, o cuidado, o carinho, a compaixão e a empatia, não pelas identificações, mas sim pelo nascimento, desenvolvimento e compreensão de quem o indivíduo é por dentro, por trás de toda a máscara, todas as camadas de informações, de inadequações, de dores, e visualizar o potencial que ele tem para ser alguém que vai realmente fazer a diferença no mundo. A verdade é que há muitas pessoas vivendo da mesma maneira como Justin Bieber está agora. A única diferença é que ele é um megastar e as outras pessoas são anônimas. Mas pelo que eu entendo, o que eu tenho certeza que está acontecendo, dentro do seu padrão, sem abrir mão ou mudar qualquer coisa que seja necessário, o suficiente para que ele resplandeça e represente a mudança que ele diz viver. Porque no final de toda a taxonomia, eu consigo entender e perceber que não é sacrifício se você tem algo em troca. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!